Então vamos à palavra de Deus, Êxodo 20, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos por essa manhã, pelos louvores, pelas orações, pelas ofertas, Senhor, que generosamente teu povo tem trazido a essa casa de oração. Senhor, eu te agradeço, Senhor, e te louvo pelo privilégio de poder aqui compartilhar a tua palavra. Que o Senhor venha falar a corações, Senhor, como tu falaste ao meu coração por meio desse texto, e que estejamos atentos, Senhor, para as pequenas raposinhas que querem destruir o vinhedo, que por vezes surgem em nossa vida, especialmente numa cultura, num país tão iníquo como é o nosso, e mais ainda numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para agradarmos ao Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Versículo 15, nos apresenta o 8º mandamento. A Igreja Católica divide os mandamentos de forma distinta, mas nós, protestantes, consideramos esse o 8º mandamento. Eles juntam os primeiros e segundo e separam o nosso 10º mandamento, mas para nós a divisão é muito clara, que esse é o 8º mandamento. Não furte, ou não furtarás, ou talvez vocês tenham aí na sua Bíblia, não roubarás. À primeira vista, irmãos, Kevin DeYoung fala isso nessa excelente obra sobre os 10 mandamentos, significado, importância e motivos para obedecer. Kevin DeYoung alerta que, uma primeira vista, esse mandamento pode parecer não se aplicar a muitos de nós. Eu vou perguntar, mas se você preferir não levantar a mão, fique à vontade, não precisa levantar a mão. Mas quantos estão planejando sair da igreja e roubar um carro? Não precisa levantar a sua mão se você estiver planejando. Ou levante para a gente conversar depois e marcar um gabinete, né, Marcílio? Quantos pretendem sair daqui e roubar um banco amanhã, quando abrir o banco? Hoje em dia quase não está tendo roubo mais a banco, acho que não está valendo muito a pena, não. Estão diversificando os negócios. Quantos aqui pretendem furtar um celular? Segundo algumas autoridades do nosso governo, não tem problema se for para tomar uma cervejinha e comer um churrasco. Afinal de contas, para esses traficantes são vítimas dos usuários, meu Deus. Depois, Calvino disse assim, quando Deus quer trazer juízo sobre uma nação, ele estabelece governantes ímpios sobre ela. Então, se você acha que nós estamos sob um governo ímpio, em todas as esferas, saiba que estamos sob o juízo de Deus. Eu tenho essa convicção muito clara. Espero que você entenda isso também. Mas, provavelmente você não chegou aqui essa manhã fazendo planos. Vou roubar um carro, depois roubar um relógio e furtar um celular no ônibus se alguém tiver com a bolsa assim meio distraída e der para eu puxar. Graças a Deus, se você não pensa isso, louvado seja Deus, eu espero que ninguém aqui tenha pensado isso. Então, para alguns,
esse 8º mandamento pode parecer um pouco, vai pregar isso lá no presídio, quando tiver uma visita no presídio, aí prega lá o 8º mandamento, não furtarás, está vendo? Deus mandou você não roubar, você roubou e veio parar aqui dentro. Mas, irmãos, como todos os mandamentos, como temos visto, entendemos que você pode ir além, você pode ir um pouco mais além, porque os mandamentos, eles cobrem, muitas vezes, além do que nós, numa primeira vista, percebemos. Eu creio, e vou seguir muito na linha do que esse autor que eu mencionei há pouco fala, o Gavin DeYoung, e também seguindo um dos documentos históricos da igreja que são mais caros para mim, que eu sou fascinado, que é o Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, encomendado por governantes de uma região lá da Europa, que eu não lembro agora, e 2 irmãos se debruçaram e escreveram esse catecismo, o Catecismo de Heidelberg. Eu tive o privilégio de fazer um trabalho no seminário Martin Butzer sobre esse catecismo, e de lá para cá, então, fiquei fascinado pela maravilhosa interpretação, leitura e ensino das escrituras que encontramos no catecismo. Então, se você acha que catecismo, você ainda acha que é coisa de católicos, católicos também têm o seu catecismo, que eles fizeram depois dos protestantes, como uma resposta aos protestantes, mas o catecismo começou lá com Lutero, que ele viu a necessidade da igreja entender melhor os contornos da fé, e aí vieram vários catecismos, existem vários catecismos protestantes maravilhosos, e um, para mim, que é um dos mais excelentes, é o Catecismo de Heidelberg, que eu vou citar um pouquinho. Mas, como vamos ver no Catecismo de Heidelberg, o 8º mandamento, não furtarás, não roubarás, ele vai além, e ele trata sobre 2 palavras com G, que eu quero te falar para ver se te ajuda a gravar, porque isso é uma forma da gente memorizar com mais facilidade. 2 palavras que começam com G, ganância e generosidade. Uma negativa, ganância, e uma positiva, generosidade. Não furtarás vai muito além de você roubar um celular para tomar uma cervejinha e comer um churrasco, como muitos acham que é lícito, ou roubar um banco, ou roubar um carro, mas vai no coração e denuncia o risco da ganância e nos chama a uma vida mais generosa. Ganância e generosidade estão implícitos dentro desse 8º mandamento. E para isso eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos, seguindo o glorioso Catecismo de Heidelberg, que o Catecismo de Heidelberg apresenta 52 domingos do ano, divididos em perguntas, acho que são 129 perguntas, alguns domingos tem 2, às vezes 3, e tem um domingo dedicado ao 8º mandamento, e apresenta 2 perguntas. Então, o esqueleto dessa pregação segue o domingo, que eu não lembro qual é, do Catecismo de Heidelberg, que apresenta a exposição do 8º mandamento, com 2 perguntas, que basicamente se resumem ao seguinte: o que Deus proíbe com o 8º mandamento e o que Deus ordena com o 8º mandamento. Então é muito fácil você memorizar. Estamos falando de ganância e generosidade a partir desses 2 pontos que eu estou ancorado lá no Catecismo de Heidelberg. O que Deus proíbe e o que Deus ordena a partir do 8º mandamento. Então, falando muito dele, vamos apresentá-lo agora formalmente. A pergunta 110 do Catecismo de Heidelberg. Agora a gente não tem mais aqui, né, Vitor? Mas tem o Marcílio aqui. Logo o Marcílio. Ele que fez a instalação elétrica, então... Perdemos a mídia, mas ganhamos o Marcílio ali, então está tudo certo. 110. O que Deus proíbe... Essa é a pergunta 110. Deus não somente proíbe o furto e o roubo, que as autoridades castigam. Há controvérsias, né? Nos dias lá da reforma, em 1563, as autoridades castigavam, agora nem tanto. Mas também classifica como roubo, e olha, observa como vai além, todos os maus propósitos e práticas maliciosas, através das quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo. Então ele aponta para algo mais profundo. Você está furtando também, não só quando você toma o celular de alguém, mas quando no seu coração você quer ganhar um benefício indevido em cima dos outros. Sabe aquela história do jeitinho brasileiro? Ou da lei de Gerson? Como é que é a lei de Gerson, que o pessoal chama de lei de Gerson? Ninguém conhece? Eu esqueci agora. Eu falei de cabeça. Mas eu esqueci a definição clássica. Mas é no sentido assim, você podendo se dar bem, você sempre dá um jeitinho de você se dar bem. O importante é você levar vantagem em tudo. Acho que é isso. Não é isso, Luiz? Levar vantagem em tudo. Gente, Gerson foi jogador de futebol. Ele que falava isso, né? O pessoal mais jovem, o pessoal está muito animado, né? Os torcedores ganharam um título aí, uma coisa pequena. Estão muito animados nessa linha. Mas tudo bem, ano que vem a gente conversa. Mas, apropriar dos bens do próximo através de práticas maliciosas. E ele continua. Cada númerozinho dali é uma penca de
referências bíblicas que o catecismo nos apresenta. Seja por força, opa, vai lá e toma na força, bota uma arma, me dá isso aí que é meu. Seja por aparência de direito, ou seja, torcer a justiça para fazer com que seja seu algo que não é seu. A saber, falsificação de peso. Isso era muito comum na antiguidade, porque os pesos não eram tão bem medidos como são hoje. Então, o pessoal falsificava, botando um peso, dizendo que era um peso e era outro, e aí ganhava nas negociações. De medida, de mercadoria e de moeda. Seja por juros exorbitantes, ou por qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda a avareza, bem como todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Então, como você pode ver, o Catecismo de Heidelberg interpretou o 8º mandamento muito além de simplesmente você pegar alguma coisa, peguei um celular que não é meu e botei no bolso. Ou você achar, como também disse uma autoridade brasileira, achado não é roubado, né? Quem perdeu foi relaxado. Esse ditado não tem nada a ver com a Bíblia. Achado não é roubado, não. Achado você devolve para o dono, ou tenta pelo menos. Se esforça, se você é crente e quer honrar a Deus, se você achou alguma coisa, achado não é roubado, não vale para a gente. Você tem que buscar, se esforçar para entregar para o dono, ou entregar para alguém que deveria entregar para o dono. Se a pessoa não entregar, e você não tem como entregar para o dono, entregar para alguém, a pessoa não fizer isso, já saiu da sua alçada. Mas o crente não seguia por essa lei, achado não é roubado. A gente achou e entrega para o dono, porque Deus valoriza. O que o 8º mandamento nos mostra é que Deus considera bens e propriedades privadas como algo lícito. É lícito que pessoas tenham bens. E eu creio que isso, irmãos, vai mais profundo ainda no conceito de sermos criados imago Dei. O que é imago Dei? A imagem de Deus. O nosso Deus é criador e a Ele pertence toda a terra, como diz o Salmo 24. Então, Ele concede a nós termos posses também. E eu não tenho direito de tomar posse daquilo que não me pertence. É assim que Deus trabalha. Então, seja por juros exorbitantes ou qualquer outro meio, proíbe a avareza, falsificação de peso, de medida, de mercadoria, de moeda, tudo isso é algo que Deus abomina e que está implícito aqui nesse pequeno mandamento que tem 2 palavrinhas. Não furte. Obrigado, Vitor. Então, o primeiro ponto, que Deus proíbe. Mas como Deus pune? Como eu tenho falado nessas exposições dos 10 mandamentos, Deus não nos deu somente a lei, faça isso, não faça aquilo, mas Ele já nos deu a consequência de quem quebrasse isso. Então, quem roubasse alguém lá, obrigado, Marcílio. Então, Deus não nos dá somente o mandamento, não furte, não roube, mas Ele diz o que vai acontecer quando alguém fizesse isso. E vá comigo em Êxodo 22 agora, pule do 20 para o 22. E como eu já falei outras vezes aqui, irmãos, imagina se isso fosse aplicado assim ao nosso país. Olha que circunstâncias distintas nós viveríamos. Êxodo 22 diz assim, se alguém fizer o quê? Furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender um animal, por um boi pagará quantos? E quantas? Olha que coisa. Gente, um boi é caro até hoje. Tá, o cara furtou um boi, fez um churrascão, mas aquele boi não era dele. O cara vai ter que pegar. Eu sei que tem gente que passa ali, tem uma região ali na Cidade de Deus, também na Serra Grajaú, que tem uns porcos enormes. Né? Sei que tem gente que passa ali já pensando no churrasco de picanha suína, mas se o porco não é seu, não faça isso. Não bote o porco na mala do seu carro e vai fazer um churrasco, porque ele não te pertence. E segundo a lei do Senhor, se roubasse um boi, abatesse e matasse, isso a gente fala meio brincando, mas isso é muito sério, gente. Imagina isso, a pessoa tem que pagar 5 bois. Ah, você roubou um boi? Paga 5. Ah, você roubou a previdência dos velhinhos? Roubou quanto? 1 milhão? Vai pagar 5 milhões. Mas eu não tenho, então tu vai ficar preso trabalhando até gerar 5 milhões, provavelmente até morrer, porque dificilmente alguém trabalhando honestamente vai gerar 5 milhões facilmente. Então, essa é a regra. Imagina isso no Brasil, irmãos. Imagina como funcionaria o nosso país maravilhosamente bem. Roubou um celular? Qual é o celular? Ah, eu não entendo nada de celular. Esse meu é um daquele simplão que custa R$1.000 parcelado em 12 vezes na Casa Bahia. Mas é de R$1.000. Alô? Então, paga 5 mil. Ah, mas eu não tenho, dá o teu jeito. Os advogados de plantão já ficam logo felizes, né, Patrícia? Sabe como é que o direito ia ser mais fácil, né? Vocês não tem menos trabalho. Então, paga 5 mil. Roubou um celular de 1.000? Tá bom, agora você paga 5. Ah, mas isso não é justo. Não, é justo porque você não devia ter nem roubado. Já está no lucro, está pagando só 5. E continua o texto. Versículo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer,
quem o feriu não será culpado do sangue. Eu citei essa lei quando falei do não matarás. É uma situação em que a pessoa poderia ser morta e aquele que matou não era culpado daquele sangue. Por quê? Quem mandou invadir a casa dos outros de madrugada? Isso é lei nos Estados Unidos, até onde eu sei, até o dia de hoje. Você invadiu a casa dos outros para roubar de madrugada, tomou um tiro porque a pessoa está no escuro e não está vendo, aquela pessoa não vai ser condenada porque é um caso de legítima defesa. Mas, versículo 3, se porém já havia o sol, quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. Aí você vê como Deus faz uma coisa equilibrada. E esse é o problema do Rio de Janeiro. Está vendo esse versículo aqui? Ele denuncia o problema da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade sem lei. É uma cidade que muitas pessoas portam armas pesadas e não estão sujeitas a nenhuma lei. Qual é a lei deles? A cabeça deles. Então você vai em lugares no Rio de Janeiro que a pessoa rouba uma galinha e perde a mão. Ou é acusado sem provas de um crime e é queimado vivo. Isso é bizarro. A lei do Senhor, ela equilibra. O que diz lá na lei? Olho por olho, dente por dente. O que Deus está fazendo ali? Uma compensação justa. Você causou um dano, você vai ter que pagar na medida do dano que você causou. Então, se o cara invadiu a sua casa de noite, você matou por legítima defesa, você não vai ser culpado. Mas foi do dia, tu viu o cara lá, você não precisava matá-lo e você matou, aí você vai ser responsabilizado. Você não precisava tirar uma vida que você está vendo o cara entrando na tua casa de dia, você está administrando a situação. Você vê como Deus traz uma lei perfeita e equilibrada, que tanto pune os culpados, como segura a onda daqueles que estão sendo danificados para não passarem da medida. Olho por olho, dente por dente. Continua aqui, versículo 3 ainda. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Olha isso. Ah, roubei, agora não tem como pagar. Tudo bem, não tem problema não, você vai trabalhar de graça até pagar. Você vai ser vendido por ter roubado. Versículo 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, vai pagar só o dobro. Se você roubou e não matou, você devolve o boi, o jumento ou ovelha e dá mais um. Para aprender a não roubar mais ninguém. Ele vai pensar duas vezes, eu vou ter que arrumar mais um, vai ser meio difícil. Se matar é 5 bois, que a gente viu no início. Versículo 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Quer dizer, sabe aquele cara esperto? Do Rio de Janeiro a gente chama de 7, aquele 7-1 que, foi sem querer, o meu boi foi andando para a sua, e comeu tudo do teu aí. Tu vai ter que pagar. Porque isso é justo, irmãos. Porque o terreno é do outro, a plantação é do outro, então por que você botou o teu boi para pastar lá? E aí, isso que fazia? O cara botava uma cerquinha, porque sabia se isso funcionar, ele ia ter que pagar. Continua, versículo 6. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Você botou fogo, queimou os bens dos próximos, você tem que pagar tudo que foi queimado. Continua. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens dos próximos. Guarde essa frase simples. Não meteu a mão nos bens do próximo. É uma forma bem simples de você explicar o 8º mandamento. O que Deus está falando? Não meta a mão nos bens dos próximos. Não tome aquilo que não é seu. E aqui, esse mandamento é curioso, que alguém guarda isso aqui para mim. Aí o cara foi lá, vou falar que roubaram e ficar para mim. Esse cara era punido. Ou então, se roubarem de fato e não acharem um ladrão, você talvez tivesse que pagar. Então, pensa 2 vezes antes de guardar alguma coisa para alguém. Isso vale como sabedoria até hoje. Cuidado. Porque tem gente que pede para, deixa eu guardar teu carro na minha garagem, deixa eu guardar meu carro na sua garagem, deixa eu guardar isso aqui, daqui a pouco some alguma coisa, a pessoa vai querer que você pague. Então, cuidado, não entre em rascada, tenha sabedoria. Versículo 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isso é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará, de novo, o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu, de novo, leia comigo essa frase, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. E o dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. O que Deus está falando aqui? Deus fala, não furtarás. E para usar o termo que está na nossa Bíblia, nessa versão, não meta a mão no bem do próximo. Se você fizer isso,
você vai pagar. E algumas penas, como vimos aqui, eram pesadas. A qual é o princípio por trás disso? Deus está preservando a propriedade privada. Aquilo que os comunistas não gostam, que eles querem nivelar, querem que todo mundo seja igual, todo mundo pobre e a elite rica. Então eles querem nivelar todo mundo por baixo, como aconteceu nos países que sofreram com essa maldição do comunismo oficialmente instalado. Outros sofrem com a maldição do comunismo parcialmente instalado, como eu creio que é o nosso país, principalmente nas mentes, mas esse é outro assunto. Mas quer botar todo mundo pobre. Deus respeita a propriedade privada, Deus respeita que tenhamos bens, e Deus fala para você, não meta a mão no bem do próximo. Outra coisa que Deus proíbe, eu não vou ler agora porque eu li durante o momento de ofertório, roubar a Deus dos dízimos e ofertas. Malaquias 3, não vou ler agora porque eu li no momento de ofertas, mas Deus ali fala de roubar a Deus quando Deus determina que a obra de Deus seja mantida pelo recurso do seu povo, e o povo simplesmente, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, cuidado com isso, pois nisso também podemos estar roubando, ninguém é mais, ninguém menos que o próprio Deus, e isso não ficará oculto aos seus olhos. Mas se vimos o que Deus proíbe, então Deus proíbe a gente dar o jeitinho brasileiro para se dar bem, meter a mão nos bens dos próximos, não somente pegar alguma coisa e roubar, mas Deus, de fato, tomar as coisas que nos foram dadas. Se Deus proíbe essas coisas de meter a mão nos bens do próximo, o que Deus, então, requer com esse mandamento? O que Deus pede que nós façamos? E aí vem a segunda parte, que diz, o que Deus ordena. E eu peço que você vá lá em Efésios 4, 28. Epístola de Paulo aos Efésios. Olha como Deus resolve o problema da pobreza de forma simples. Efésios 4, 28. Diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Então não fala, aquele que roubava, mas era pouca coisa, não tem problema não. Não, aquele que roubava, não roube mais, diz a palavra do Senhor. Pelo contrário, faça o quê? Trabalhe. Então qual é a solução para a pobreza? Fazer isso que você faz todo dia, Marcílio, vai trabalhar. Trabalhava. Eu queria tanto ter mais coisa, vai trabalhar. Mete a mão no arado. Varões, especialmente os homens, a gente então tem que trabalhar em dobro, porque nós precisamos honrar e trazer a provisão para a nossa família. Eu sei que muitas mulheres, como a minha mesmo, trabalham fora hoje. Graças a Deus, a minha esposa, eu estimulei ela a estudar, ela ficou anos estudando, passou por um concurso público, tem um trabalho mais tranquilo, mas tem que trabalhar. E temos outras pessoas que são funcionários públicos aqui. Então, temos que trabalhar, e o homem precisa assumir esse papel. A mulher tomou muita proeminência na nossa sociedade, por causa do feminismo, que tem muitos problemas, mas também traz algumas acusações justas em relação a homens que eram machistas, que oprimiam suas mulheres, e muitas mulheres foram para a rua e os homens se acomodaram, e hoje estão numa situação delicada. Se é o seu caso, peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, peça a Deus... A esposa não jogue isso na cara do seu marido, mas peça a Deus sabedoria para vocês juntos trabalharem com graça. Não é para a esposa falar, tá vendo, o pastor falou e você não quer trabalhar agora... O pastor está falando que eu falo todo dia aqui em casa. Não faça isso. Tenha graça e sabedoria e ajude o seu marido a buscar um caminho de ter uma provisão melhor. Mas a gente tem que trabalhar, irmão. Tem que acordar cedo, tem que se esforçar. Então, o que Paulo fala aos Efésios? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Vai trabalhar. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. E ele ainda diz, para o que tem o que repartir com o necessitado. Então, ele ainda bota a questão da generosidade aqui. Então, não tenhamos ganância, como eu disse, mas temos o outro dia, generosidade. Vamos ser generosos com o próximo. E aí, está um texto mais forte ainda, que está em 2 Tessalonicenses. Avance um pouco aí. Tinha um pessoal na igreja dos Tessalonicenses que estava falando assim, não, nós somos muito espirituais, esse negócio de trabalhar é muito carnal, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos voar como os anjos, nós queremos ter... somos espirituais demais para esse negócio de trabalho. Nosso trabalho é para crente carnal, é para quem não é... Não existe esse negócio de crente carnal não, tá? Isso é outro assunto, mas... esse negócio de trabalhar, não preciso trabalhar não, Deus proverá, olhar os lírios dos campos, as aves dos céus, Deus não semeiam nem ceifam, então vou ficar sentado aí, Deus vai mandar, vai chegar. Aí para esses que estavam se filtrando lá em Tessalônica, Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3, 10. E aí... Peço que você leia em voz bem alta junto comigo, 2 Tessalonicenses 3,10, que diz assim, porque
quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, quando alguém não quiser trabalhar, você fala assim: você precisa comer? Preciso, então tu tem que trabalhar. Ou então fala assim: eu vivo de luz. Eu sou um ser tão espiritual que eu não preciso comer, não preciso beber água, não preciso dormir. Eu fico perambulando pelas ruas, assim, recebendo a luz do sol. Aí tudo bem, não precisa trabalhar. Mas se você não é essa pessoa, assim como eu também não sou, você tem que trabalhar. E quem não quer trabalhar, também não coma. O que Paulo está dizendo aqui de forma irônica? Você é tão espiritual que não precisa do trabalho, então também não precisa da comida. Então, não come. Aí, principalmente que tem uns que são preguiçosos, que aí que quer comer mais, né? Aí vai dar ruim. Não, mas peraí, não é bem assim, então vai trabalhar. Então, não quer trabalhar? Não coma. Então, a Bíblia nos ordena a trabalhar. Então, é o lado positivo do mandamento. Não furte. Então, eu faço o quê para ter meus bens? Vai trabalhar e compra aquilo que você pode comprar. Nada além do que você pode. A gente tem um perigo muito grande hoje em dia, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é um excelente servo e um péssimo mestre. Se você souber usá-lo com sabedoria, ele pode trazer benefícios. Se você não sabe, eu recomendo que você nem compre um. Se você quiser mais dicas de como fazer um bom uso do cartão de crédito, pode conversar com meu amigo Alexandre Patrício, que ele é mestre nisso. Eu mesmo estou precisando pegar uma dica com ele. Mas o Alexandre sabe fazer um bom uso do cartão de crédito, não se enrola e aproveita dos benefícios. Mas se não é o seu caso, eu recomendo que você nem tenha. Se ele for um servo que presta o seu serviço, eu quero comprar um negócio caro, uma geladeira, não tem dinheiro para comprar à vista, vou comprar sem juros, pode causar um benefício, vou usar milhas, não sei o quê. Se você sabe administrar isso, pode ser bom. Agora, se você não paga o total da fatura, começa a se enrolar, pode ser um risco muito grande, porque o cartão de crédito está batendo 15% de juros ao mês se você não pagar a fatura toda. Então, ou seja, se você tiver uma fatura de R$2.000, você pagar 1.000, desses 1.000, no mês que vem já vai vir 1.150. Aí você continuar não pagando, vai vindo, daqui a pouco vira uma bola de neve. Então, eu particularmente não acho que cartão de crédito é o cartão do Satanás, ou do diabo. Eu não tenho essa visão. Acho que se ele for teu servo, ele pode te ajudar. Mas facilmente ele pode se tornar o teu mestre e te enrolar. Então, sabedoria e graça. Ah, mas eu preciso comprar. Vai trabalhar. Ah, eu quero comer melhor. Então trabalha mais. Sem virar idolatria e sem deixar de estar na igreja, que senão o trabalho vira um ídolo. O bom uso das dádivas de Deus. Kevin DeYoung fala algo interessante. Ele fala sobre Jó. Jó dava aos pobres. Era um homem generoso, dava aos pobres. E, ao mesmo tempo, não se ofendia quando seus filhos desfrutavam de festas. Jó não tinha nenhuma crise dos seus filhos se reunirem e participarem de banquete. Ele era muito rico. Então, a Bíblia não condena a pessoa ter posses, mas condena que as posses te possuam. O autor do livro que estamos estudando com os homens, Vado Balcon Jr., fala essa frase, até botei lá no vídeo. A Bíblia não condena que você possua posses, mas que as posses te possuam. Então, se você souber possuir posses e ser generoso, abençoar o próximo, Jó não tinha essa crise. Ele ajudava os pobres, mas ele não tinha crise dos seus filhos fazerem banquetes e se celebrarem juntos para a glória do Senhor. A questão é não nos deixarmos levar pela ganância, primeiro G, e termos generosidade, o segundo G. Deus é infinitamente gracioso. Eu fico pensando aqui atrás, esse morro é muito bonito, irmão. Essa semana, fazendo as obras aqui, a gente abriu a janela e a gente comentava como é bonita essa vista aqui atrás. Pena que a gente tem que deixar fechado por causa do ar-condicionado. E às vezes eu fico pensando, lá no alto daquele morro, atrás da que a gente chama de Pedra do Urubu, quem mora no Anil aqui sabe que a gente chama de Pedra do Urubu aquela ali, ali devem ter muitas flores, deve ter muita beleza, deve ter riacho. Deus todo dia promove beleza que ninguém vê. Deus não tira uma foto daquela florzinha que nasceu lá no meio da floresta da Tijuca e bota nas redes sociais. Deus produz beleza todos os dias. Deus produz coisas boas e Ele é abundante em beleza. Ele não fica preocupado em mostrar isso para ninguém. Por que tudo que a gente faz tem que botar na rede social? Por que a gente está tão preocupado em valorizar aquele... Fiz um belo prato, coma com alegria com a sua família e vai acabar. E depois vai ter que lavar a louça e vai ter que fazer de novo. Mas a vida é assim. Então trabalhe, faça as coisas com alegria e glorifique ao nome do Senhor por isso. Vai em Mateus 7, por favor, capítulo 12. Nós já vamos encerrar. A lei áurea, como alguns chamam. Mateus 7, versículo 12. Que também nos ajuda a fazer uma leitura do 8º mandamento. Mateus, capítulo 7. Apenas o versículo 12. Palavras do próprio Senhor Jesus. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você gostaria de ser roubado? Gostaria de trabalhar duro para ter um
uma roupa, para ter um tênis, para ter um celular e alguém vir pegar, agora é meu. Então por que você vai fazer isso com os outros? Estou aplicando ao 8º mandamento. Claro que o ensino de Jesus se aplica, é muito mais amplo, mas aplicado ao 8º mandamento é isso. Vitor está aí com a pergunta? Para a gente finalizar, eu falei que eram 2 perguntas do Catecismo de Heidelberg. A primeira, 110, eu já falei. A segunda, está meio tortinha ali, mas eu tenho ela aqui, eu vou ler. O que Deus ordena neste mandamento? A gente ainda está em ritmo de obra, tá, gente? Aquele fio ali vai sair dali. Né? Ele está ali provisoriamente, a gente já encomendou um outro fio, depois ele vai sair dali. Talvez você não tenha visto, você viu só porque eu falei, né? Agora você viu, a gente vai ter que tirar mesmo, porque agora todo mundo viu, mas ele vai sair de qualquer jeito. Mas a pergunta 111 do Catecismo de Heidelberg fala o seguinte: o que Deus ordena neste mandamento? Se o que proíbe é você roubar os outros e fazer esquemas, aquele jeitinho brasileiro para se dar bem naquilo que não é teu, botar a mão no bem dos outros, então o que Deus ordena? Diz assim o Catecismo de Heidelberg: devo promover, tanto quanto possível, o bem do meu próximo e tratá-lo como quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente meu trabalho para que possa ajudar o necessitado. E eles citam Mateus 7, que eu li há pouco, faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse com você, e Efésios 4, 28, se você antes roubava, não roube mais, mas trabalhe para ter com que ajudar ao necessitado. Abandone a ganância e assuma uma posição de generosidade para com o próximo. Devo promover tanto quanto possível o bem do meu próximo e tratá-lo como quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente meu trabalho para que possa ajudar o necessitado. Mateus 7, Efésios 4. Diz lá o Catecismo de Heidelberg. Caminhando para a conclusão, irmãos. Cuidado com os pequenos furtos. Gato na luz, todo mundo faz. Não interessa se todo mundo faz, eu sou crente. Eu vou pagar a luz, eu vou pagar a água. Porque a luz, alguém tem que produzir. Aí o que acontece? Um monte de gente faz gato, né, Marcinho, que trabalha na parte elétrica. Não é que Marcinho faz gato não, pelo contrário, Marcinho. É aquele eletricista. Aí o que acontece? Quem paga a luz direitinho, paga mais caro, porque tem um monte de gente que não paga. Eu já soube de pessoas que têm gato em casa, que sai de manhã e deixa o ar-condicionado ligado, para chegar em casa, o ar-condicionado está ligado e a casa está fresquinha. Não paga a luz mesmo. Isso é roubo, irmão. Está roubando. Isso está errado. O crente não pode ter... Olha, o licanista já ficou bravo. O licanista está ali bravo. Mas... Não é só crente, não. Não, assim. Então, assim, pequenos furtos. Cuidado, eu sei que a gente vive num país muito complicado, muito iníquo. A gente tem muitas regiões da nossa cidade que existe um Estado paralelo, promovendo leis de um Estado paralelo, e a situação no Rio de Janeiro é um bocado complexa. Não quero jogar um peso sobre ninguém. Mas, irmãos, a gente não pode tolerar pequenos furtos na nossa casa. Não podemos ensinar nosso filho a achar uma coisa e tomar para si. Outro dia o Daniel achou um bonequinho lá embaixo, olha aqui que eu achei. Eu falei, vamos descobrir de quem é o dono. Me dá aqui, vou tirar uma foto e botar no grupo do condomínio. Ensine seu filho. Não furtar, não roubar, não botar a mão, como lemos lá em Êxodo 22, naquilo que não te pertence. Cuidado com os pequenos furtos. Lá em Cânticos fala isso, que as pequenas raposas é que destroem as vinhas. Cuidado com as pequenas coisas, que não tem nada a ver, todo mundo faz. Cuidado. Mas o pastor não vai saber, eu posso não saber mesmo, não estou nem aí muito preocupado, não. Mas Deus sabe. E aí você não vai prestar contas ao pastor, você vai prestar contas. Algumas situações o pastor tem que saber e tem que prestar, e tem que exigir que a pessoa preste contas. Mas em muitas delas, não vai chegar a conhecimento de ninguém. Mas Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Então, cuidado com os pequenos furtos do nosso dia. Então, o 8º mandamento, você vê como rende, irmãos? Eu estou pregando sobre um versículo que tem 2 palavras. Não furtarás. Não furte. Mas a palavra de Deus é tão rica que daria para fazer mais algumas mensagens, mas eu vou parar por aqui, porque vamos participar da ceia do Senhor. E lembrar, irmãos, tem uma palavra de Jesus que está no livro de Atos. Até você vai falar onde? Atos 1? Atos 2, que é logo no início? Não, em Atos 20. Aí tu vai saber assim, mas em Atos 1, Jesus foi levado aos céus. Como é que tem uma palavra de Jesus em Atos 20? Tem uma palavra de Jesus lá em Atos 20. Vá comigo, Atos 20, apenas o versículo 35. Atos 20, 35. Paulo falando aos presbíteros de Éfeso na praia de Mileto. Ele diz assim em Atos 20, 35. Amém? Acharam aí? Diz assim, Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que fazendo o quê? Trabalhando assim. É preciso socorrer os necessitados e lembrar das próprias palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Então Jesus disse isso, mas não está nos evangelhos. Nem no capítulo 1 de Atos. Está no capítulo 20, mas foram palavras do Senhor Jesus.
ditas por Paulo. E leia comigo em voz alta o que disse o próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então você não furta porque você respeita o que é do próximo. Porque a propriedade privada é do próximo. Ah, mas a igreja ajudava, vendiam seus terrenos para ajudar um outro, mas a igreja continua se reunindo em casa. Aqui em Atos 20 mesmo, Paulo fala, não deixei de testificar de casa em casa e publicamente. As pessoas tinham casas. Nem todos venderam suas casas, mas venderam com o propósito de ajudar o necessitado. Então você quer abençoar alguém, faça isso. Mas não quer dizer que você não deva ter bens. Então, Deus preserva a propriedade privada. Deus, vimos lá em Êxodo 22, fala, não bote a mão nos bens do seu próximo. E Deus quer que a gente trabalhe, gere riqueza e o que é nosso a gente cuide com zelo, sem ganância e com generosidade, pois como lemos aqui, é mais bem-aventurado dar do que receber. E agora, no momento da ceia, nós vamos lembrar que isso reflete o caráter do próprio Deus. Que é o que Deus fez. Deus deu. E deu o quê? O que ele tinha de mais precioso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou pedir aos irmãos que vão servir a ceia que se posicionem.